nome de Jesus e o sangue de Jesus. Você sabe que o inferno recua diante do nome e do sangue de Jesus. São armas de guerra poderosa que nós precisamos aprender a usar na nossa vida. A palavra do Senhor diz, queridos, lá em Filipenses 2, talvez é um dos textos mais esclarecedores a respeito do nome de Jesus, né? Filipenses 2:9. Ali está falando que Jesus deixou a sua glória, se esvaziou, fez-se servo, fez-se homem como nós. E aí lá no versículo, se humilhou e obedeceu a Deus até a morte de cruz. E daí no versículo 9 diz assim: por isso, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, irmãos. O nome de Jesus faz com que o inferno recue. Não há ninguém mais poderoso do que Jesus, nem no céu, nem na terra e nem no inferno. O nome de Jesus tem toda a autoridade sobre todas as situações. Então, diante de uma circunstância, de uma luta, de uma afronta, de uma enfermidade, aprenda a declarar: em nome de Jesus, sai daqui agora, diabo. Em nome de Jesus, enfermidade, você está destruída, porque o sangue de Jesus é sobre a minha vida. Amém? Hora que você vê uma confusão dentro da sua casa, uma contenda, aprenda a usar o nome de Jesus. Em nome, né? Não vai falar para a mulher, principalmente você, marido, né? Em nome de Jesus, mulher, te repreendo agora. Não, né? Mas lá no teu íntimo, você pode falar: em nome de Jesus, todo demônio de confusão que está na mente dessa mulher, sai agora. E a gente também, né, mulheres? Que fala sério, né? Tem hora, parece que eles estão fora da casinha, né? E aí somos nós, temos que falar: em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia dessa criatura. Ou às vezes é os filhos, ou às vezes é uma situação lá no serviço, um espírito de confusão, um roubo, uma injustiça, alguma coisa, você vê aquele agir das trevas. E às vezes, queridos, nós temos até o discernimento, a percepção que alguma coisa está acontecendo, e só fica nisso. Não, está amarrado em nome de Jesus, está quebrado em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus é poderoso. O diabo não teme a nós, ele teme o nome de Jesus que habita em nós. Amém? O diabo não tem medo da Silmara, ele tem medo da presença do Senhor Jesus que habita em mim. Então nós temos que entender isso, que o nome que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, habita dentro de mim e de você. Amém? Então, esse entendimento gera uma fé no nosso coração e uma vida vitoriosa diante das trevas. Eu separei dois textos aqui que eu amo demais, tão poderoso. Marcos 5, Jesus atravessa aquele lago de Genezaré e ele vai lá para libertar o gadareno. Um homem que vivia amarrado nos sepulcros, acorrentado pelo demônio, longe da família, legião habitava nele. 5:2. Olha só que interessante, irmãos, o poder do nome de Jesus, da presença do Senhor Jesus, de quem Jesus é. Amém? Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Versículo 6. Ele viu Jesus de longe, correu e caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Você consegue compreender isso, irmãos?
Ninguém chegava perto daquele homem. Jesus desceu, colocou os pés na terra. Aquele demônio veio se prostrar aos pés de Jesus, gritando: Jesus, Filho de Deus, o que você quer comigo? Porque diante de Jesus, todo o inferno se prostra. Amém? Agora, se diante de Jesus, todo o inferno se prostra, e Jesus hoje habita dentro de mim e de você, então aonde o inferno deve estar, irmãos? Diga: debaixo dos meus pés. Amém? O inferno, ele não pode governar a nossa vida, mas ele precisa estar debaixo dos nossos pés. Jesus liberta aquele homem vai pregar a palavra de Deus, volta para sua família, porque a presença do Senhor Jesus faz toda a diferença. Quer uma outra situação maravilhosa? João, capítulo 18, Jesus está sendo preso. Eu amo esse texto, tem umas coisas que sou apaixonada, assim, na palavra de Deus. Olha só, Jesus está lá para ser preso. João 18, 4. Jesus sabia de tudo o que ia lhe acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? A quem buscais? Versículo 5. Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Jesus lhe disse: sou eu. João 18, eu vou ler na minha versão, está muito diferente. Judas, o traidor, estava com eles também. Versículo 6. Quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Aqueles homens tinham ido prender Jesus. Quando eles escutaram: sou eu, Jesus, o nome Jesus, aqueles guarda físico, tamanho foi o impacto da voz do Senhor Jesus, que eles caíram por terra. Ali era para se cumprir essa palavra, irmãos. Nem no céu, nem no inferno e nem na terra, diante do nome de Jesus, vai cair por terra. Amém? Então, queridos, as situações que se levantam contra a nossa vida, às vezes até através de pessoas, porque o inimigo usa pessoas, às vezes não é o inimigo, às vezes é a própria alma, a mente, a visão distorcida, um sentimento enganoso, e de repente as pessoas se levantam contra nós. Discordam de alguma coisa, se aborrecem conosco, se enfurecem conosco. E às vezes nós queremos reagir diante daquilo. Mas se nós aprendermos a entregar no nome de Jesus, entregar nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai fazer com que toda aquela situação caia por terra e nós possamos sair vitoriosos e o nome do Senhor seja engrandecido na nossa vida, porque Ele é o nosso advogado fiel. Amém? Aprenda a deixar o Senhor Jesus advogar as tuas causas e lutar as tuas guerras. Clame por Ele, clame pelo nome dEle. Porque se for espiritual, vai cair por terra. Se for do inferno, vai cair por terra. E se for natural, também vai cair por terra. Amém? O gadareno era espiritual. Os guardas era natural. Mas caiu por terra no nome poderoso do Senhor Jesus. Olha outro texto maravilhoso. Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Olha que oração Paulo faz pela igreja de Éfeso. Irmãos, está difícil, né? Aprender a pregar com púlpito moderno aqui. Mas a gente aprende, né? A pressão que tem aí quando a gente está sentado aí é que o negócio vai, né? Mas você toca nele, ele já balança, irmão. Não é que a gente está aleluiado, não. Ai, Deus do céu. Aqui não pode ter pregador rompe púlpito, né? Porque senão não sobra nada. Mas Efésios 1:18 diz assim: eu peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam
a luz dele e conheçam a esperança pelo qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu para o seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo a quem, irmãos? Diga a igreja. O Senhor me deu. Diga, o Senhor me deu toda a autoridade que há nele. Amém. Tudo isso que nós lemos aqui acima, poderes, domínio, autoridade, né, governo, ressurreição, todas essas coisas, Cristo conquistou e deu à igreja. E a igreja precisa ter essa revelação. Cristo, a igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Irmãos, tem guerras e batalhas que nós só vencemos com a igreja. Porque há um mistério. Efésios também fala que é um mistério a unidade de Cristo com a igreja. E quando nós somos não só a igreja no que está, na verdade, não existe essa colocação biblicamente falando, eu sou a igreja no individual. Você sabe que não existe isso, né? A Bíblia fala que nós somos o templo, lugar de habitação e adoração a Deus. Mas igreja é isso aqui. Igreja é quando nós estamos juntos para cultuar a Deus. Isso é igreja. Eu e você somos templo, amém? Porque às vezes por uma pregação errônea nossa, de púlpito mesmo, né? Eu sou a igreja principal, eu sou a igreja. Então a igreja está lá em casa sem problema. A igreja anda sozinha sem problema. A igreja não precisa ter comunhão com a célula. A igreja não precisa participar, porque eu sou a igreja. Não, irmão, você é um templo do Espírito Santo. Igreja é isso aqui. Corpo de Cristo é isso aqui. O inferno não prevalece contra a igreja. Amém? O nome de Jesus e toda a autoridade foi dado à igreja. E nós precisamos tomar posse dessas verdades em nome de Jesus. Então, com esse entendimento que Jesus conquistou toda a autoridade e Ele nos deu, eu quero que nós possamos ler juntos agora, Lucas 10, 19. A primeira comissão que Jesus manda aqueles discípulos para ir de 2 em 2, pregar, anunciar o evangelho, ir na frente dele. E eu não sei se você já teve a curiosidade de pensar sobre isso em Lucas 10, 19, mas aqui Jesus estava vivo, o Espírito Santo não havia descido, e esses discípulos foram anunciar, pregar o evangelho, e eles fizeram muitos milagres, porque eles voltam felizes, relatando para o Senhor Jesus, e eles dizem assim para o Senhor, né? Senhor, os demônios se submeteram, as pessoas foram curadas, no paralítico andou, o cego viu, e ficaram maravilhados. O que eles usaram, irmãos, para fazer tudo isso? Se não tinha unção do Espírito Santo. Se Jesus ainda não morava dentro deles, o que eles usaram? Digo, o nome de Jesus. Amém? É o que eles tinham. O nome, eles não tinham unção para curar, unção para libertar, não tinham. Eles tinham o nome de Jesus e uma autoridade que Jesus disse, vai, vão, preguem, libertem, curem as pessoas. Jesus havia delegado a autoridade dele para aqueles discípulos.
e eles voltam maravilhados. E no versículo 19, então o Senhor Jesus diz, né? Eu vos dei autoridade, eu vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos causará dano algum. Amém? Então nós precisamos entender isso. Que a autoridade do nome de Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, pertence a mim e a você. E o diabo não pode e não consegue agir numa vida, numa pessoa, numa casa, num lar, onde tem essa revelação. Porque quando ele pensa em se levantar, imediatamente nós nos levantamos e falamos, em nome de Jesus, sai daqui. Amém? Em nome de Jesus, está amarrado, correntado, capeta do inferno. Porque nós compreendemos a autoridade que nós temos no nome de Jesus. E lá em Marcos, né, para nós encerrarmos esse tópico, Marcos 16, 15, o que o Senhor Jesus diz? Vão agora. Né? Ele morreu, ressuscitou, voltou, e agora ele fala, vão, preguem o evangelho, façam discípulos. Vão anunciar a minha palavra. E aí ele diz, e estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não morrerão, e quem crer e for batizado será salvo. Amém? Toda essa autoridade que nós lemos hoje está disponível para mim e para você. Essa é uma arma de guerra que nós precisamos aprender a usar. Em nome de Jesus, a provisão virá. Em nome de Jesus, a cura virá. Em nome de Jesus, a libertação vai acontecer na minha casa. Amém? Em nome de Jesus, essa porta vai se abrir. Em nome de Jesus, essa porta do inferno vai se fechar. Em nome de Jesus, essa boca maldita vai se calar. Amém, irmãos? O nome de Jesus é poderoso. E nós precisamos usar essa arma de guerra. E a última arma que eu quero falar nessa noite é o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. O Antigo Testamento, tudo era feito através do sangue. Perdão dos pecados, a Páscoa, né, que é o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. E nós precisamos compreender que quando o diabo, ele olha para mim e para você, o que ele vê é o sangue de Jesus na cruz. Nós somos comprados por esse sangue, amém? Fomos perdoados e resgatados por esse sangue. E nós precisamos entender o valor que nós temos por causa do sangue de Jesus. Vamos ler alguns textos então. Apocalipse, capítulo 7. A gente está chegando no fim, né, irmãos, da Bíblia, então. Diz que o pregador, quando fala que está acabando, prega mais 1 hora. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz assim. Aqui é João tendo uma visão lá na ilha de Pátimos, e ele vê uma multidão de pessoas, e o anjo pergunta ele pergunta quem são esses homens vestidos de branco, da onde eles vieram. E aí o anjo responde, né? O Senhor responde: estes são os que atravessaram salvos e sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. E por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Sabe, igreja, nós precisamos resgatar esse princípio. Nós vivemos aqui na terra como se as coisas daqui fossem eternas. E quando nós lemos um texto como esse que está falando da eternidade,
talvez para a maioria de nós, parece que não é tão importante esse assunto, porque não está falando como que eu venço aqui, como é que eu conquisto, Doni, como é que eu tenho vitória? Está falando de uma eternidade. Por enquanto, nenhum de nós estamos querendo chegar lá. Ou tem alguém falando, não, Senhor, me leva agora. Não, né? Como diz o Hélio lá da minha célula, ele fala, eu estou deixando a fila andar. Mas, queridos, nosso foco é a eternidade. Amém? Nosso foco é a eternidade. E como que nós vamos chegar lá? Diga, com vestes brancas. Jesus virá buscar uma noiva. Não é uma escrava, não é uma serviçal. Que às vezes eu brinco com a Ana, chega de brincar de casinha aqui, vamos virar pastora, vamos virar levita, pelo amor de Deus, vamos trocar as vestes aqui. Porque quem Jesus vai vir buscar não é a serviçal, não é a escrava, não é o que está com as vestes sujas. Jesus irá buscar a noiva, vestida de linho branco, de linho fino, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Então nós precisamos, aonde é que nós lavamos as nossas vestes? Lá no céu, irmãos? Não. Aonde é que nós conquistamos as nossas roupas brancas? Lá no céu? Quando você vai entrar lá, tem um anjo na portaria lá do céu e fala, tua Joyce, teu vestido de noiva. Irmãos? Não. O noivo recebe a noiva lá no altar, não é assim? Deve ser assim. E quando o noivo vê a noiva e vai recebê-la ali, para ter ela como esposa, ela está vestida de noiva. Ela não vai se vestir de noiva. Ela não vai se preparar para o casamento. Ela está preparada e o noivo a recebe como sua esposa. Amém, igreja? Então nós precisamos aprender a nos lavar, a nos purificar no sangue do Cordeiro, a nos arrepender dos nossos pecados. E saber que pecado tem nome. Que pecado não é mais roubar, matar, prostituir. Eu creio que isso, em nome de Jesus, nós já deixamos essas velhas práticas. Mas para nós, talvez o pensamento impuro, a mágoa, o rancor, a ira, as palavras duras, a ingratidão, a crítica, a condenação, tantos sentimentos e tantos pensamentos, a nossa conduta, todas essas coisas podem manchar as nossas vestes. E nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. De novo ele pergunta, quem são esses irmãos, né? E aí ele diz assim, os nossos irmãos o derrotou o diabo, por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem ou da palavra de Deus. Diga, eu venço o diabo, através do sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Como Apocalipse está dizendo que os irmãos venceram o diabo através do sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus é uma arma poderosa nas nossas vidas. Vamos ler Hebreus 9. Capítulo 9, versículo 14. Aqui o apóstolo, a gente acha que é o apóstolo Paulo, né? Mas enfim, aqui o autor, ele está explicando, fazendo uma explicação sobre como era o Antigo Testamento, a remissão de pecados, sacrifício e o que Cristo fez por nós na cruz. É essa explicação que ele está dando. Está falando a respeito dos animais que eram mortos e o sacerdote entrava e derramava aquele sangue sobre a arca da aliança para que os pecados fossem perdoados. Essa é a explicação, esse é o contexto. E aí no versículo 14 ele diz assim, se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Diga glória a Deus.
por meio do Espírito eterno que ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos mais cerimônias que não valem nada. O sangue de Jesus. Hebreus também fala, né? Por um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. Irmãos, como nós precisamos resgatar esse princípio poderoso e essa arma poderosa do sangue de Jesus. Porque nós temos vivido dias de iniquidade. O que é dias de iniquidade? Aonde os pequenos pecados passam desapercebidos na nossa vida. E talvez aí está o motivo pelo qual nós temos sofrido tanto, sendo tão atacados, vindo tantas lutas e tantas situações, porque não temos discernimento dessas coisas. E o diabo vem de maneira sutil e começa a atacar a nossa vida, manchar as nossas vestes, e nós não conseguimos aperceber. E não nos purificamos no sangue de Jesus. E nos tornamos uma presa fácil. Será que nós temos tido o costume, irmãos, de pedir perdão pelos nossos pecados? Pelas nossas iniquidades? Ou às vezes nós achamos que a gente é tão santo que nem precisa disso? Quem está mais limpo? Quem se suja menos, quem se lava mais? Quem está mais limpo? Quem se suja menos, quem se lava mais? Quem se lava mais. Amém? Então nós precisamos nos lavar no sangue de Jesus. Sabe por quê? Ah, pastora, mas por que isso é uma arma de guerra? Sabe por quê? Porque sem santidade nós não veremos a Deus. E aonde há santidade há a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, o diabo não toca. Amém? Se a tua casa está guardada no sangue de Jesus, se os teus filhos estão guardados no sangue de Jesus, ali o maligno não toca. Talvez não é uma arma de ataque, como o nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, eu nunca falei. Sai em nome do sangue de Jesus, nem dá para falar, né? Porque o sangue de Jesus é uma arma de defesa. Lá na Páscoa, no Egito, o que Deus falou para Moisés? Pegue o sangue e passe na porta. Quando o anjo da morte vier, ele vai olhar para aquele sangue e naquele lugar ele não pode entrar. Amém? Então, queridos, o anjo da morte, as trevas, 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando para nos devorar. Qual é o lugar que ele não pode tocar? Aonde ele vê o sangue de Jesus. Amém? Como é importante nós declararmos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, mas não é de maneira religiosa. Senhor, me cobre com o teu sangue, né? Porque a gente faz essa oração, não é verdade, irmãos? Senhor, cobre a minha vida, né? Aquela oração relâmpago de manhã indo para o trabalho. Senhor, cobre a minha vida, cobre o meu esposo, cobre a minha esposa, cobre os meus filhos, cobre a minha casa, Senhor, com o teu sangue. Quem faz essas orações assim? Tá certo, amém. Mas precisa ter a revelação, para ter poder, para de fato ser isso mesmo, com fé, o sangue de Jesus. Eu sou comprado, lavado, remido, perdoado. Eu só vou morar no céu por causa desse sangue. Então olha aqui, diabo, é esse sangue que está sobre a minha casa, sobre a minha família, e você não pode tocar em nada do que é meu, né? Que se tocar vai queimar, em nome de Jesus. Amém, queridos? 1 Pedro 1,19, nós já estamos encerrando para orar. 1 Pedro 1,19. Se for mais rápido que eu, irmão, com o meu púlpito que balança tudo aqui, você me ajuda. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? O sangue de Jesus está disponível para mim e para você. Lá em Apocalipse 1,5 diz que nós somos comprados
pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós somos dele, propriedade exclusiva dele, que o nosso corpo é dele, para que a gente glorifique a ele através da nossa vida, porque nós somos dele. Você tem um dono, irmãos. Essa linguagem, né, de que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não deveria fazer parte da nossa vida. Deveria fazer parte da nossa vida é: Senhor, eu posso? Senhor, isso te agrada? Senhor, é desse jeito que faz? Sabe por quê, queridos? Nós temos um dono. Amém? Você não é dono, né? Usando a expressão que a gente fala para os filhos quando é pequeno. Você nem é dono do seu nariz, criança. E já quer fazer isso, não é assim que nós falamos para eles? Pois é, irmãos, essa colocação também cabe para nós. Nós somos do Senhor Jesus, nós somos comprados por Ele. E tudo que nós fazemos, seja bom ou ruim, importa para Ele. Porque nós somos dele. Nós somos criados para a glória dele. O sangue de Jesus nos cura de todas as enfermidades. Isaías 53:4. Pelas suas pisaduras, nós já fomos curados. Pelo castigo que caiu sobre ele, nós já somos perdoados, salvos, libertos. Então, o Senhor Jesus conquistou naquela cruz, quando aquele sangue precioso foi vertido. Ele nos comprou, nos perdoou, nos resgatou, nos deu direito à eternidade. E quando eu e você estamos escondidos no sangue de Jesus, o maligno não pode nos tocar. Você crê nisso? E eu quero encerrar com esse texto que eu amo também, de João 6, versículo 53. Quando Jesus fala, para mim sempre parece muito mais importante, porque é ele falando. João 6, 53 ao 57. Amém, amado? Me ajude aí. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Da mesma forma, olha que tremendo, irmãos. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Diga glória a Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós nos alimentamos do Espírito, nós vivemos através de Jesus. É por causa dele, é para ele que são todas as coisas. Você crê nisso? Então vamos orar. As nossas armas, as armas de guerra que garantem a minha vitória, é essas, irmãos. Sabe que eu gosto muito da revelação espiritual daquele texto do Golias. Israel, debaixo do governo de Saul ali naquele momento, era o exército mais poderoso. Sabia guerrear, sabia fazer as coisas, sabia vencer o exército inimigo. Já tinha vencido muitos povos de Canaã. E se ele quisesse, ele podia muito bem descer naquele vale com o seu exército e matar o Golias. Deus era com ele, você crê nisso? Mas naquele momento eles foram calados por uma voz. E aquelas armas espirituais, aquelas armas naturais, que eles estavam acostumados a vencer as guerras, não estava funcionando ali. Mas Deus já tinha provisão de outras armas para que aquela guerra fosse vencida.
Qual era a provisão de Deus? Davi. Qual era a provisão e a arma espiritual que precisava naquela guerra? A boca profética de Davi. A fé de Davi. A confiança no Senhor. Saber guerrear, muito bom. Ter armas apropriadas, muito bom. Ter uma experiência de vitória em muitas áreas, muito bom. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não é suficiente. Quando os gigantes se levantam na nossa vida, as armas espirituais que vêm dos céus é que fazem a diferença na nossa história. Davi era a resposta de Deus para aquela situação. Davi carregava além daquela unção do Espírito Santo. Porque Davi declara: o Senhor adestrou as minhas mãos para a guerra. Aleluia. Qual era a arma de ataque de Davi? A unção e a palavra. Ele deixou a armadura de Saul, ele deixou as espadas de lado, ele deixou os escudos, e ele falou: eu vou enfrentar o diabo com a palavra e com a unção. Só isso ele precisava, a palavra e a unção. Irmãos, nós precisamos ter revelação de Deus, de quais são as armas espirituais que nós precisamos em cada guerra. Às vezes nós somos insistentes em usar as mesmas armas em todas as guerras, e às vezes não funciona. Porque para cada batalha há uma direção de Deus. Para cada guerra há uma unção específica. Para cada guerra há uma direção específica, um conselho específico. E nós precisamos ter aquela humildade e dependência do Espírito. Por isso que eu digo que o Espírito Santo e a unção de Deus é que faz todas as coisas. Como estão as tuas guerras e as tuas batalhas? Como você tem resolvido as tuas guerras? Do jeito da terra, do jeito dos céus. Com as armas da terra, com as armas dos céus. Como está a tua dependência de Deus? Como está a tua busca de conselhos, de revelação, de direção? Você não precisa ir guerrear as tuas guerras sozinho. Deus sempre há de prover. Deus sempre há de prover um livramento, um escape, uma direção, uma palavra, uma unção, uma arma poderosa, que nós possamos vencer aquela guerra, não importa qual seja. O Senhor sempre tem uma direção para nós, e nós precisamos aprender a ouvir a Deus, porque a igreja dos dias de hoje é a igreja que gostaria muito de apertar uma tecla no celular e ouvir Deus falando: eis que te digo, vá minha filha. Mas não existe isso, irmãos. O único jeito de nós ouvirmos a Deus é prostrados, falando: Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. Senhor, como é que vence essa guerra? Como é que derruba esse gigante? Como é que faz, Senhor, nessa situação? Como é que sai desse inferno? Como é que vence esse deserto? Como, Senhor? Mostra-me. É assim que nós iremos vencer as nossas batalhas. É assim que as cadeias cairão. Sabe, irmãos, nós somos muito fáceis para orar por alguém, mas nós vamos orar por nós. Senhor, quebra as cadeias da minha mente, quebra as cadeias da minha alma, quebra as minhas cadeias. Porque sabe, querido, se você for um homem e uma mulher liberto, cheio do poder de Deus, a tua família vai ser transformada, amém? Pessoas serão transformadas por causa da presença do Senhor na tua vida. Talvez a oração mais correta a ser feita seria essa: Senhor, me liberta, quebra as minhas cadeias, tira toda a cegueira dos meus olhos, derrama unção e autoridade sobre a minha vida. Porque aonde tem uma pessoa ungida, vai ser como nos dias de Davi: o gigante cai, o exército foge, e a vitória do Senhor por causa de um homem. Por causa de um homem.
E nós precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo e declarar: o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu, o Senhor derramou poder sobre a minha vida, o nome de Jesus está sobre a minha vida, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, a palavra de Deus é minha arma de ataque, a armadura de Deus é minha arma de defesa. Ah, o Senhor é por mim, quem será contra mim? Amém? E é assim que nós iremos vencer as nossas guerras. E se você quiser agora sair do teu lugar e vir aqui à frente, vamos orar. Vamos orar por milagres, vamos orar por cura, vamos orar por portas abertas, vamos orar para que o nosso Deus possa agir na nossa vida. Tantas coisas maravilhosas Deus tem para nós, e nós precisamos aprender a conquistar as nossas vitórias em Cristo, através das armas espirituais. Senhor, nós buscamos a Tua presença nessa noite. Senhor, nós declaramos como salmista: os homens confiam em carros, cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor.